Então, gente, por que é tão importante falar de crenças? Por que é esse nome, que é esse negócio que de alguma forma atrapalha tanto as relações amorosas, tá? Então, crença é aquilo que a gente fala, né? O nome que a gente dá pro que a gente acredita. Então, por exemplo, né? Nesses relatos aí que a gente tá vendo nos stories, né? Quem tá acompanhando nos stories tá vendo. Muitos relatos de pessoas que elas têm coisas ali como verdade absoluta nos relacionamentos. Então, quando a gente coloca ali algumas pessoas para opinarem e tudo mais, a gente vai vendo um bocado de crenças se abrindo, né? Por quê? Porque crença é a forma que você escolhe de acreditar a vida, de enxergar a vida. Então, para algumas pessoas o relacionamento tem que ser assim, 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 assim e assim. Para outras pessoas o relacionamento pode ser de outras formas. E qual que é o X da questão, né, gente? Tem crenças que vão atrapalhar a nossa vida amorosa, que vão limitar a nossa vida amorosa, e tem crenças que vão nos ajudar a ter um relacionamento mais saudável, a ter um relacionamento mais duradouro, tá? Enfim, então é importante a gente falar de crenças sim, porque algumas delas podem ser o motivo pelo qual você não está tendo um relacionamento da forma que você gostaria, tá? Basicamente, gente, eu vou trazer algumas crenças aqui que muitas pessoas têm, no sentido de homem, no sentido de mulher, pra gente pensar um pouquinho se não tem algumas coisas que a gente pensa que pode estar nos atrapalhando, porque quando a gente se choca com uma outra pessoa, a gente acaba tendo um conflito muitas vezes de crença, a gente acaba criando muros, porque de certa forma a gente achou que tinha que ser de um jeito e para aquela pessoa ela achou que tinha que ser de outro jeito. E isso pode fazer com que às vezes o seu relacionamento ele não vá para frente. Por quê? Porque para um tinha que ser de um jeito e para outro tinha que ser de outro. Eu vou dar uma ilustrada melhor nesse conceito, né? Do quanto aquilo que cada um acredita nos relacionamentos pode entrar em conflito. E aí você vai descobrindo as crenças que estão te ajudando e as crenças que estão te atrapalhando. Vamos pintar aqui uma visão, digamos, para vocês terem mais clareza. Eu gosto de trazer exemplo prático, porque senão fica tudo muito abstrato, né? Porque psicologia é meio abstrato, né? Funcionamento humano é meio abstrato. Então, quando eu trago algum exemplo, alguma história, vocês conseguem se situar melhor, né? Acho que todo mundo concorda. Então, hoje mesmo apareceu um relato, né? Tá lá nos meus stories, pra quem não acompanhou, de uma moça que ela foi se encontrar com um rapaz no cinema. E ela disse assim, olha, eu gastei todo o dinheiro que eu tinha me arrumando, era o rapaz da igreja, né? Os dois eram da mesma igreja. Eu passei o dia todo me arrumando, eu passei o dia todo me embelezando, eu gastei com roupa, eu gastei com maquiagem, eu gastei com unha, enfim, ela falou tudo que ela gastou e disse que só sobrou R$20 para ela ir ao encontro na igreja com o rapaz. E aí, quando ela chegou com os seus R$20, era um cinema, e ela gastou com transporte, e quando ela chegou lá, o rapaz, né, virou para ela na entrada do cinema e falou assim, olha, como que você vai pagar a sua entrada? O que aconteceu? Essa moça que disse que gastou todo o seu dinheiro se arrumando, só tinha os seus R$20 e gastou uma parte com transporte, ela não tinha o valor para pagar o cinema dela inteiro, né? Que a gente sabe que hoje, gente, o cinema foi-se o tempo, né? 5 contos você conseguia entrar no cinema, R$10, tava lá no cinema. Não é mais os tempos de hoje. E aí aconteceu que o quê? Né? O rapaz não gostou muito, ela mudou toda a energia, porque ela disse que começou a se sentir interesseira, a partir do momento que ela teve que falar ali pra ele que não trouxe, né, o dinheiro suficiente, ela começou a se sentir interessante. Então imagina a energia desse encontro, né? Vamos pegar a vibe aqui desse encontro pra gente entender. E ela toda ali se sentindo, meu Deus, eu gastei com isso, eu gastei com isso, eu gastei com isso, ele nem tomou banho, parece que no relato dela ela disse que ele não tava nem muito arrumado, né? Eu gastei com isso, eu gastei com isso, eu gastei com isso. Na crença dela, aquela pessoa faria a gentileza, porque ela já tinha gastado muito.
E na crença daquela pessoa, ela teria que ter o dinheiro para pagar a entrada dela. Ou seja, o próprio filme de terror. Eu não sei se eles foram assistir terror, mas foi o que virou, porque ela disse que ficou o tempo todo ali se sentindo interesseira, não quis nem comer. No fim não comeu nada, ele também não pediu nada para comer e nunca mais a procurou, né? Nunca mais eles se procuraram, ali acabou nesse primeiro encontro aí meio trágico, digamos assim. Porque existia um conflito de crenças, gente. A moça estava lá, plena, bela e próspera no encontro, toda maravilhosa, porém, ela não guardou o dinheiro suficiente porque ela preferiu gastar com se arrumar. E crente que o rapaz pagaria, quando chegou lá, o rapaz não fez isso. E ainda por cima, também não procurou mais ela, porque provavelmente também não gostou do fato dela não ter o dinheiro da entrada dela. Ou seja, Amanda, o que tá certo, o que tá certo, o que tá errado? É o rapaz que tá errado? É a moça que tá errado? Isso não muda nada, gente. Achar certo e errado não vai mudar absolutamente nada. O que a gente tá entrando aqui em xeque são conflitos. Conflitos de ela gerou uma expectativa em que ele deveria pagar e ele gerou uma expectativa de que ela deveria pagar. Quem tá certo, quem tá errado? Aí tem vários debates que a gente pode entrar. Mas a questão é, que homem pão duro. E o homem pode dizer que ela é pão dura. Foi com 20 reais pro encontro, não tinha o dinheiro da entrada dela. Vocês entendem que são duas perspectivas diferentes? Então assim, por que eu trouxe essa história inicial? É que para trazer assim, gente, existem funcionamentos diferentes. Existem pessoas que acreditam em coisas de uma determinada forma que vai atrapalhar ela. É claro que esse homem, com essa mentalidade de escassez, provavelmente ele vai ter vários problemas para se relacionar. Por quê? Porque uma mulher que minimamente ache isso importante, obviamente não vai querer seguir. Assim como essa moça também pode ter problemas para se relacionar, porque as pessoas vão falar, mas eu não tenho eu não pedi para você se arrumar para mim, sabe? Então assim, ambos podem ter problemas pela forma de pensar, ele esperando ela pagar e ela esperando ele pagar, porque ela se arrumou, ou seja, duas crenças projetivas, tá? Ou seja, o conflito de crenças vai fazer com que vários dos seus relacionamentos não vá pra frente. E qual que é o meu objetivo aqui com essa live? É que existem crenças mais gerais que sabotam todo mundo de estar em um bom relacionamento, tá? Essas daqui foram mais específicas, né? De casos mais específicos. Mas nós temos crenças maiores e mais gerais que atrapalham muitas pessoas de se relacionar, tanto homens quanto mulheres, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você tenha a crença que todo homem é igual. Ou vamos supor que um homem tenha a crença de que toda mulher é igual. Como tá gerando um pouco esse debate aí nos stories, né? Hoje mesmo um rapaz falou que todas as mulheres do aplicativo só estavam buscando alguém para fazer um pix. Ou seja, generalizou. E quando a gente generaliza, a gente cria uma verdade absoluta, a gente cria uma crença tão séria dessa, o que a gente acaba fazendo? A gente acaba dizendo que todo mundo está no mesmo pacote. Logo, se eu tive uma experiência com um homem, ou seja, eu tive uma experiência com um homem que me machucou, que não foi legal, que foi, sei lá, grosseiro, que fez isso, que fez aquilo, eu tive uma experiência, aí eu coloco todos os homens nesse pacote e eu crio uma crença geral. E quando eu crio uma crença que, de certa forma, por exemplo, se eu crio essa crença que todo homem é igual e todo homem vai me destruir, eu quero que vocês me escrevam aqui, mulheres, né? No caso, e homens, pensem de mulheres, né? Se você tiver uma crença que todo homem vai acabar com a sua vida, e você gosta de homem, no caso, né? E você faz com a pessoa que você gosta. Se você gosta de mulher, você pensa de mulher. Se você gosta de homem, você pensa de homem. Se você pensar com essa pessoa que você gosta de se relacionar, que todos eles vão destruir a sua vida, você acha que você vai ter um relacionamento de qualidade? Escreve aqui, por gentileza, sim ou não, honestamente. Você acha que você vai ter um relacionamento de qualidade
pensando isso desse sexo que você gosta, que é tudo um lixo que vai te destruir, que é tudo uma porcaria que vai te destruir, vai ter qualidade pra você? Não vai ter qualidade. Então a questão é, eu quero um relacionamento de qualidade ou eu quero continuar odiando homens e mulheres? Aí é uma escolha, né? Não, Amanda, eu quero continuar odiando os homens, eu quero continuar acabando com a vida de homens, ou mulheres, né? Eu quero continuar odiando mulheres, no caso, eu quero continuar falando mal de mulheres. Então, não vai fechar, a conta não vai bater, você vai ter um problema. Por quê? Porque o que você acredita virou um empecilho. O que você acredita vai travar a sua vida amorosa, vai limitar a sua vida amorosa. Por quê? Porque você está vendo todo mundo como uma ameaça. Então, é lógico que essa crença, se você tem uma crença dessa, ela vai atrapalhar a qualidade de qualquer relacionamento seu. Porque as pessoas, é uma mentira dizer que todo mundo é igual. É uma mentira deslavada. É claro que tem pessoas que têm características parecidas. Mas dizer que todo mundo é igual, pelo amor de Deus, né? Não faz o menor sentido, porque não é verdade. Agora, as pessoas têm falhas, né? Coisas negativas e coisas positivas. Isso é geral. Realmente, você nunca vai encontrar ninguém só ouro, só maravilha, só sonho, só glória, só fortaleza. Você nunca vai encontrar alguém assim. Como também você não vai encontrar alguém só treva, só desgrama, né? Porque até nessas pessoas, às vezes as outras se relacionam, porque existe ali algum ponto que ela acaba sendo útil para aquela outra, tá? Então, assim, isso é uma verdade. Você vai encontrar seres duais. Você vai encontrar pessoas que não tem só coisas boas e não tem só coisas ruins. Você vai encontrar pessoas com erros que você não aceita de jeito nenhum, com falhas que você não aceita de jeito nenhum. E você vai encontrar pessoas com erros e falhas que você consegue conviver. Agora, todo mundo erra igual? Todo mundo falha igual, exatamente igual? Ou seja, um te enganou, todos vão te enganar? Não é assim. Ah, todo mundo foi explosivo com você, todo mundo vai ser? Não, porque existem pessoas diferentes. E a gente precisa saber diferenciar isso, porque senão a gente fica meio abestalhado. E isso é uma verdade. Eu vejo pessoas que elas ficam até abestalhadas no que elas começam a se repetir. Elas nem se percebem, mas elas começam a ter uma postura na vida infantilizada. Uma postura na vida que não é legal de se ter. Que quando você tá minimamente assim mais evoluído, você olha pra postura daquela pessoa, ela acha que ela tá arrasando, ela acha assim que ela tá uhul, mas não tá. Por quê? Porque ela tá cheia de crenças e de ideias infantilizadas e limitantes, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso que a gente fica se repetindo. Uma crença que muitos homens têm, inclusive, que atrapalham os relacionamentos. As mulheres, algumas mulheres também têm, mas os homens têm um pouco mais, é que relacionamento tira a liberdade. É muito comum algum homem que já passou por um relacionamento com uma mulher mais controladora, que às vezes, olha como é um ciclo, né, gente? Olha como o negócio vai ficando doido, as pessoas ao invés de irem se curando, as pessoas elas vão se piorando. Aí o que vai acontecendo? A mulher que foi enganada por alguém, ela começa a controlar o outro que não tá traindo ela. Aí esse aqui, ela controlou tanto sem ele tá traindo, que esse aqui pegou trauma de gente controladora. Então esse aqui já criou uma crença que mulher é tudo controlador, então ele não vai mais se relacionar com mulher por um tempo, porque as mulheres vai tudo controlar ele. Essa daqui, por sua vez, que foi enganada, ela acha que todo mundo vai enganar ela. Então ela começa a azucrinar e controlar a vida de todo mundo. Ou seja, um vai acabando com a vida do outro pelas crenças que tem. E aí as pessoas, né, não que um vai acabando com a vida do outro, porque a gente que se acaba, mas assim, um vai depositando no outro as sombras e o outro vai piorando também, porque já tinha outras sombras e mistura toda a história. Então, como a gente não consegue filtrar, a gente não consegue não generalizar
Ah, tá bom, aquele me enganou, mas esse daqui é uma outra pessoa. Ou aquela dali controlou a minha vida, mas essa daqui é uma outra pessoa. Olha, aquela ali fez um inferno comigo, mas essa daqui é outra pessoa. Se as pessoas tivessem um pouco mais de inteligência, de autodesenvolvimento, elas conseguiriam separar um pouquinho as coisas. Mas o que começa a acontecer? As pessoas não conseguem, elas não têm essa sabedoria, elas não têm essa inteligência emocional. Elas começam a colocar todo mundo dentro do mesmo pacote. E aí os relacionamentos, eles vão ficando caóticos. Porque um vai encontrando um que é mais perturbado do que ele. Um mais problemático do que ele. Aí o perturbado se junta com o problemático, vira um hospício geral. E as pessoas cada vez mais com crenças mais negativas. Ai, que o mundo tá todo raso. Ai, que ninguém mais quer nada. Ai, que não sei o que lá. Gente, e aí as pessoas vão diminuindo as chances dela de ter um relacionamento. Por quê? Porque ela tá todinha cheia de coisa ruim dentro dela. Ela tá todinha, assim, de cima até embaixo, da cabeça até os pés, cheia de negativismo relacionado a relacionamentos. Certo? Então, assim, esse é um exemplo de crença, né? E muitos homens, às vezes, têm essa crença. Nossa, mulher, tudo tira a liberdade. Mulher é tudo controladora. Mulher é tudo isso. Mulher é tudo ciumenta. Mulher é tudo psicopática. Mulher é tudo briguenta, só quer brigar. Mulher só quer TDR. Tudo que é mulher só quer TDR, não serve de nada. E aí as mulheres, por sua vez, vão tendo as crenças dela, né? As que atraíram os folgados, homem é tudo folgado. Homem é tudo egoísta. Homem é tudo narcisista. Homem é tudo não sei o que. Aí vai ficando esse negócio horrendo, né? Que eu fico vendo esse negócio. Tanto que lá no curso CDD eu boto todo mundo pra limpar, né? Lá no curso CDD vamos limpar essas crenças aí. Porque não dá. O negócio é uma doideira que só. Eu falo, vocês vão limpar todas essas crenças aí. Porque como que você vai viver uma vida desse jeito, dessa forma? Não dá. Né? O negócio vai ficando cada vez mais desgovernado. Então a gente precisa começar pelo menos limpando as nossas crenças, né? Já que assim o mundo a gente não consegue mudar de forma nenhuma, a gente consegue mudar a nós mesmos. A gente consegue começar a ficar uma pessoa um pouquinho mais leve, a ficar uma pessoa um pouco menos generalista. Porque senão, como é que eu digo que eu quero um relacionamento saudável se eu tô toda poluída? Se eu tô acreditando nas piores coisas, a vida vai ficar muito difícil pra mim. Entende? Então, você vai pegando uma pessoa e você vai generalizando e quando aparece, né, uma outra, você já projeta tudo nela e o negócio vai ficando um negócio, né, do hospício mesmo. Então, assim, temos que tratar essas nossas crenças. Se eu tô pensando coisas, outra coisa também, né, que atrapalha muito, são as crenças ao seu respeito. Porque assim, você pode achar que só crença de relacionamento te atrapalha, mas não. As crenças ao seu respeito. Não só o que você pensa a respeito dos outros, não só o que você pensa a respeito de relacionamentos, mas crenças a seu respeito. Se você, por exemplo, tem uma crença assim, e eu tenho muito aluno que lá no curso CDD, quando vai fazer, descobre que tem. Já vou até entregar aqui de bandeja para vocês uma crença que é muito comum em pessoas que não conseguem manter o relacionamento. As pessoas, elas não se veem boas o suficiente para manter um relacionamento. Elas não se veem boas o suficiente para manter um relacionamento. Isso é uma crença muito comum. Por isso que tem muitas mulheres que elas são ciumentas ao extremo. Porque elas acham que qualquer outra mais bonita, qualquer outra mais maravilhosa vai levar o cara dela. Eu tava olhando uma página, né? Minha irmã veio me chamar pra gente ir num lugar. A gente ia no feriado, só que aí tava chovendo, né? No domingo. Aí ela falou assim, ai, vamos em tal lugar? Era tipo um barzinho. Aí eu fui olhar o Instagram do barzinho, né? Pra ver os lugares e tal, né? Gente, a coisa tanto vem até mim, né? Eu acho que eu sou um imã dessas coisas. Que eu fui abrir uma foto lá de um item, né? Que tinha no barzinho. E tinha uma moça assim de fundo, né? E quando eu entrei pra olhar os comentários, pois tinha um comentário bem assim, juro por Deus, até tirei print e mandei pra minha irmã.
a moça falava exatamente assim: nossa, eu tenho muita vontade de ir nesse lugar, mas nesse lugar tem muitas mulheres bonitas e eu me sinto inferior. A pessoa, na página do barzinho, comentou isso e eu abri, né, esse comentário. E quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, né, que corajosa. Ela externalizou a crença de muita gente. Ela colocou exatamente lá a crença de um monte de gente. Nossa, tem muita mulher bonita nesse lugar, melhor eu nem ir. Eu tô ameaçada. Eu não sou boa o suficiente. Eu não vou ser boa com essa mulher no ambiente. Com essas mulheres bonitas no ambiente, eu não vou ser boa. Com essas outras pessoas no ambiente, eu não vou ser boa. Então, né, ela falava que ela tinha vontade de conhecer o barzinho. Olha a limitação da pessoa. O nível da limitação era tanto que ela não conhecia o barzinho. Simplesmente porque ela tinha essa visão aí, que por como frequentavam pessoas bonitas, ela tava acabada. Tipo, pra mim, esse barzinho não vai ser legal. E aí eu mandei pra minha irmã, né, até falei, nossa, olha que coisa, né, como isso que eu trabalho é a fonte de tudo, cara. Até num barzinho a pessoa não vai porque ela tá travada, porque ela tá com baixa autoestima, porque ela tá se sentindo inferior. Olha que doideira, né? E ela externalizou isso. Ela colocou pra fora. Mas eu sei que tem muita gente que sente isso. Que tá num lugar e sente que não, né, alguém vai ser ameaçada. Às vezes tá ficando com alguém, nem gosta de ir num lugar que vai ter gente bonita, porque acha que vai ser ameaçada, né? Então, muitos de nós, até por vivermos em uma sociedade hoje em que tem muito término, em que tem muita separação de casais, em que hoje, né, é muito comum, né, a gente ser filho de pais separados. Eu sou filha de pais separados, enfim, é muito comum isso. Hoje, digamos assim, é muito fácil para a criança criar essa crença, né, quando ela crescer, porque quando a gente é criança... Bom, quando você fizer o CDD, você vai desconstruir crença desde a infância. Você vai ver que tem umas coisas lá na infância que fazem você hoje viver a vida que você vive. Não é por acaso que você vive isso. E para você mudar, você tem que voltar, muitas vezes, em vivências da infância para fazer isso. Mas, provavelmente, essa crença, ela vai até piorar. Que é essa crença que a gente não é mais capaz de viver um relacionamento duradouro. De que com tanta variedade no mundo, essa pessoa ela vai encontrar uma outra. Essa pessoa ela vai querer uma outra. Essa pessoa não vai ficar com a gente. E isso nem preciso dizer, né? Uma pessoa que entra num relacionamento ou que tenta entrar, mas ela tem essa crença de que ela não é boa o suficiente, de que ela vai ser deixada, de que ela vai ser trocada, enfim. Isso faz com que as pessoas se destruam, tá? Então é muito comum pessoas que têm crenças ruins a respeito delas não conseguirem manter um relacionamento, delas não serem bonitas o suficiente, delas não serem atraentes o suficiente, delas não serem capazes de conquistar alguém, delas não serem capazes de manter uma pessoa com elas, amando elas, delas não serem capazes de serem amadas. Lá no CDD, eu vivo pegando lá na plataforma de alunos, pessoas falando. A experiência que elas tiveram na infância, muitas vezes, deixou tão marcado isso, que elas nem acham que elas são capazes de serem significantes para alguém. Serem amadas de verdade mesmo por alguém, sabe? Isso parece até meio utópico para algumas pessoas, tá? Então, assim, uma outra crença muito comum é: não tenho sorte no amor. Eu não tenho sorte. Pra mim não é. É pra todo mundo. É pro Pedro, pra Maria, pro José, pro João. Mas eu não tenho sorte. E é uma outra crença que paralisa a nossa vida. Porque, gente, se eu ficar me dizendo que eu não tenho sorte, qual vai ser a chance de eu tentar me melhorar pra isso? Eu preciso acreditar que relacionamento ele vai além de sorte. Relacionamento ele é uma construção entre duas pessoas que, né, se estiverem saudáveis, vão ter algo mais duradouro. E se for duas pessoas que não estão tão saudáveis, às vezes se envolvem ali, vivem alguns momentos e passam, tá? Se eu começo a ter um monte de crenças que me dizem
que eu não sou bom, que o mundo não tá bom, que os outros não prestam, que relacionamento não vai dar certo, que, enfim, tudo está contra mim. Os homens estão contra mim, as mulheres estão contra mim e as pessoas estão perdidas, nada vai dar certo. Eu começo a ter na minha vida também resultados compatíveis com isso. Por quê, gente? Porque este campo, igual eu disse pra vocês, que às vezes acaba um relacionamento porque o cara foi no cinema, ela foi no cinema e ela achou que ele ia pagar o negócio dela e ele achou que ela ia pagar metade e aí virou esse fuzuê. Tem crenças, às vezes, nos relacionamentos que acabam fazendo muitas vezes a gente sabotar. Então, como que você muda essas crenças, Amanda? Como é que eu mudo tudo isso, né? Primeiro, você tem que começar a ver as crenças que você tem. Então, é um processo de colocar pra fora, de colocar num papel, de colocar, né, escrever as crenças negativas que você tem. Você precisa identificar. Depois, você precisa fazer um trabalho de identificar da onde veio, onde começou. É uma crença que começou agora? Tem crenças da infância que talvez você não consiga fazer sozinho, esse resgate. Aí você faz meu curso CDD, que lá você tem um passo a passo, tem as ferramentas, tem exercício, tem as técnicas para você buscar crenças antigas. Mas você tentar descobrir crenças desde o seu passado. Por quê? Eu só consigo mudar aquilo que eu tenho consciência. Eu não consigo mudar uma crença que eu não sei que eu tenho. Então, o processo de mudar crenças, essas que atrapalham, né? É sempre um processo, primeiro, de descoberta. Se eu não sei as crenças que eu tenho, eu vou, de certa forma, ficar no escuro. Porque eu não sei o que está atrapalhando. Até eu entender sobre crenças, né? Demorou pra eu perceber que, assim, as pessoas viam um mundo diferente de mim, né? Pessoas tinham crenças diferentes de mim. Você pode ter aí arquivada na sua memória mais de 10 mil crenças. Sabia disso? Mais de 10 mil crenças você pode ter arquivadas aí na sua memória. Por quê? Porque você foi guardando desde a infância. Às vezes na relação dos seus pais. Só na relação lá dos seus pais, meu filho, você já arquivou aí mais umas 1000 crenças. Aí você foi lá, viu a sua interação com seus avós, viu o relacionamento das suas tias, viu o relacionamento dos seus primos, você já arquivou mais 10 mil crenças de relacionamento. Aí você foi vivendo sua vida, você teve seu primeiro namoro, aí pronto. Aí mais 20 mil crenças de relacionamento. Aí você foi viver na vida, aí você teve um relacionamento que você sofreu igual uma condenada. Aí pronto, mais 15 mil crenças. Pronto. Você é uma máquina de crença na sua cabeça e você nem percebe. E crença, entenda como coisas que você acredita e definiu como verdade. Isso é uma verdade. É uma verdade que todo homem tem que pagar a conta. Um exemplo, tá? É uma verdade, os homens podem ter, né? É uma verdade que mulher que não se oferece de dividir a conta é uma interesseira. Tá? Isso aí são exemplos. Nenhum homem presta, todo homem trai. Olha, se eu fizer isso, o outro faz isso. Ou seja, essas crenças também vão criando expectativas. E você vai colocando tantas coisas aqui dentro da sua mente que vai descendo inconsciente, tanta coisa aí, tanta bagunça, tanta desorganização, que quando você chega para se relacionar, você mais parece um robô. Já reparou? Teve uma moça que mandou uma pergunta, eu fiquei até rindo, né? Ela falou assim: Amanda, por que quando a gente se apaixona, a gente fica tão besta? Muitas vezes a gente já era besta antes, né? É que quando a gente se apaixona, só fica um pouco mais claro isso. Mas a gente já tava com um monte de pensamento besta aí atrapalhando a nossa vida muito antes, né? É que quando a gente se apaixona, só mostra mais pra fora o negócio. Mas é mais ou menos isso. Às vezes a gente tem tanto pensamento idiota na nossa cabeça, sério, com todo respeito, porque eu também tenho, tá? A gente tem tanto relacionamento, ó. A gente tem tanto pensamento idiota, que quando a gente vai ver num relacionamento, a gente parece um robô. A gente vai se relacionar assim, né? A pessoa já chega toda estranha no encontro. Você vai se relacionar com o cara, ele já é todo assim, né? Você fala, moço, tá tudo bem? O homem já é tudo travado. A pessoa, até a linguagem corporal da pessoa, né? A pessoa nem consegue sentar e tal,
real no encontro. A pessoa fica meio, né, robótica na conversa do WhatsApp. Amiga, o que eu mando? O que eu mando aqui, amiga? Né? É a amiga que tem que saber, não é nem você. Porque você tá tão desconectada de você, você tá tão sem consciência de você, você tem tão pouco autoconhecimento às vezes, você se aprofundou pouco em você, que às vezes você pede pra sua amiga te dizer o que você tem que fazer. Amiga, o que eu mando? E eu falo com propriedade, porque eu já fiz isso, tá, gente? Só pra, né? Eu já fiz isso de pedir pra minha amiga responder pra mim quando eu era novinha, né? Pra ela resolver lá o BO que eu não sabia. Como é que eu falo aqui pra ele? Ele falou isso, o que eu falo, né? A gente fica até meio abestada mesmo. Por quê? Porque na nossa forma de enxergar a vida, a gente tá cheio de história. Não, mas fulano falou que tem que ser assim. Não, mas tem que ser assim. Não, mas deve ser assim. Mas tem que ser desse jeito. Não, mas tem que falar assim. Mas se ele falar assim, eu tenho que falar assim. Gente, é o próprio hospício. É o próprio hospício o negócio. Mas se eu falar assim, ele vai responder assim. Mas ele respondeu assim. E agora? Como é que eu respondo? E agora? Aí, amiga, me ajuda aqui. O que eu respondo? O que eu falo pra ele? Homem, vocês fazem isso também? Já conta aqui, ó. Tem homem ainda nessa live? Homem, vocês fazem isso também? Porque, olha, mulher como faz, né? É um negócio, né? E minhas amigas perguntavam pra mim, eu perguntava pra elas. Enfim. Por quê, gente? Porque a gente tá tudo travado. A gente tá sem saber o que faz. Chega no encontro, fica tudo robô, assim, esquisito. Por quê? Porque você já nem sabe mais se eu falo assim, tá tudo inseguro. A gente precisa melhorar isso. Senão, o negócio fica feio, né? Então, gente, ó, eu acho que eu vou criar esse lema. Relacionamento é o próprio hospício mesmo, tá? Então, que a gente possa começar a ser um pouco mais racional, um pouco mais inteligente também emocionalmente no meio desse hospício todo, né? Porque é o que nos resta, gente. Agora, se a gente também tá cheio de crença, tá cheio de vitimismo em pessoa, com um monte de crença infantil. Ai, mas ele tinha que ter feito aquilo por mim. Não, mas ele tinha que ter feito aquilo. Não, mas tinha que ter feito isso. Era tanto tinha que ter feito que o outro tinha, que você nunca vai ter um relacionamento. Me desculpa. Não criaram ainda, não desenvolveram ainda essa perfeição que você quer. Ah, mas ele tinha que guardar e pedir meu jantar todos os dias e colocar uma embalagem e me fazer uma surpresa e chegar na cama e entregar e depois me dar 2 alianças e depois escrever 3 cartas de amor e aí postar lá no Facebook também que ele fez a janta, que ele fez isso e escrever um textão pra mim. Desculpa, se você ainda tá esperando esse negócio aí, você tem um monte de crença aí que vai aparecer essa pessoa não foi fabricada pra você, não existe, nem pra você, nem pra ninguém. Não foi fabricada, tá? Aqui o que você tá é num hospício mesmo. É uma galera, tudo aí, né? Você vai encontrar os menos piores, normal. Mas, se você tem um monte de crença pra entrar num relacionamento que te atrapalha, ferrou pra você. Você tá no hospício com um monte de crença travada, não consegue se mexer, toda bloqueada e pronto, acabou. Quando que vai ter um relacionamento saudável? É nunca. E se entrar num relacionamento, estraga o relacionamento. Por quê? Porque desse jeito não vai ter outra saída, né? Só que, né, Amanda Sincera ligou aqui, isso aqui é verdade, gente. É verdade, nós temos que limpar essas nossas crenças. A gente tem que ter crenças mais realistas. A gente tem que ser pessoas minimamente leves. Minimamente. Porque nesse mundo de hospício, quem é leve se dá bem, sabe? Porque a gente começa a ser um negócio ali diferente, é um ponto de luz na escuridão. Aí as pessoas falam, opa, tem um pontinho de luz aqui, deixa eu voltar a acreditar no amor, né? Só que se nem a gente é esse ponto de luz, a gente se confunde com toda a bagunça. E isso não é legal, porque cada pessoa tem a sua diferença. Agora, se a gente começa a se desenvolver, as coisas melhoram. E às vezes você tá cheio de crença da sua criança ferida. Não é mais nem crença da sua versão adulta. É crença da sua criancinha ferida. Crença de papai e mamãe. Papai não me amou o suficiente. Mamãe não me amou o suficiente. Ninguém vai me amar o suficiente. Não sou bom o suficiente. É todo perfeccionista aí, teve pais rígidos. Entende? E muitas vezes são crenças infantis que você tem que limpar, que você tem que trabalhar. Tá bom? Amanda, como eu melhoro tudo isso? Querendo, né? Você quer? Tá afim? Tá disposto?
Então vai descobrir suas crenças, tá? Certo, gente? Não dá pra só pensar coisa ruim. Não dá pra só pensar coisa ruim dos outros, tá? As pessoas vão ser imperfeitas e as pessoas vão ter ali suas qualidades. Imperfeições e perfeições, assim como você. Coisas boas e coisas ruins, assim como você. Não dá pra pensar só o pior de você também, porque você tem coisas boas e você tem coisas ruins. Não dá pra pensar só coisa ruim de relacionamento. Tem relacionamento que não é bom, que não é saudável? Tem, mas tem relacionamento que é leve, que é bom, que as pessoas crescem, que as pessoas, enfim, né? Eu tava até olhando ontem, apareceu no meu explorar uma foto da Sandy e do marido dela, né? E eu achei mega fofo, porque assim, eu tenho 30, né? Eu não sei quantos anos a Sandy tem. Mas quando ela era famosa, eu era bem criancinha, quando ela ainda é, mas eu digo, quando ela, né, aquele auge de Sandy Júnior, eu era bem pequenininha, né? E eu lembro do começo do namoro dela com esse marido, né? E aí eu fui ver, eles ainda vivem, né, mega bem, parecem um casal bem apaixonados, 20 e tantos anos depois, né? E eu achei fofo, porque é aquilo, né? Eu vi até uma foto que ela tinha feito um texto muito bonito, muito fofo, né? Sobre o relacionamento deles e tal. E é meio que isso, né? Com certeza não é um relacionamento perfeito, como nenhum relacionamento é, mas é um relacionamento que eles se escolheram, então ali há 20 e tantos anos, né? Agora imagina, se a Sandy acreditasse lá há 20 e poucos anos atrás que não existia relacionamento duradouro, provavelmente ela não estaria hoje com este rapaz que ela está. Obrigada por tudo, beijo no coração de vocês, vou deixar salva, comenta aí e até!